Olá, meu nome é Ana Luísa Pretel, aqui no Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E com os nossos queridos patrocinadores, hoje estamos com o Dr. Wander Andrade, que é o pró-reitor da Fundação Santo André, um advogado de destaque, que irá nos presentear com a Assembleia. Nada seria possível se não fosse a Tende Portaria, GK Condomínios desde 1976 e a Repinte, né? Que traz a beleza para o seu condomínio. Começamos aqui, então, o Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio, hoje com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Wander Andrade, conhecido nacionalmente pelo seu trabalho, pelas suas obras, é um advogado da área condominial de destaque. Eu vou começar pedindo que você fale, antes de nós falarmos do tema, que é a Assembleia, um tema muito pungente, e você tem uma obra, um livro escrito sobre isso, que você também fale só um pouquinho dos outros 2 livros da área de condomínio, gente, porque, olha, vocês não sabem, mas ele tem mais de 30 obras publicadas. Então, assim, quem quiser procurar, eu garanto que todas elas são obras magníficas e que só acrescentam para o profissional que quer melhorar, que quer se aperfeiçoar, que quer fazer um bom trabalho com seus clientes. Agradeço se você está aqui, viu? Eu que agradeço, Ana, seu convite gentil. Aproveitar para te homenagear, você que faz um trabalho muito importante, é um espelho, né? E um paradigma para muitas mulheres, é uma fonte de inspiração para muitas que estão aí começando, algumas que estão às vezes pensando em desistir. Quando olham para você, percebem que a jornada não é fácil, mas é preciso persistência. E nesse momento é importante ter espelhos, né? E você é um desses, tá? Mas falando sobre obras objetivamente, você já pontuou que eu de fato tenho mais de 30 trabalhos publicados, referindo-se a livros, alguns exclusivos da minha autoria, outros obras coletiva, mas no campo dos condomínios eu tenho mais de 100 artigos científicos publicados e livros, eu tenho atualmente no mercado 3 obras. Eu tenho o Manual do Síndico Profissional, que está indo para a sua 5ª edição, é um sucesso realmente a nível Brasil. Eu tenho o Manual da Assembleia de Condomínio, que talvez vai nos ajudar hoje a discorrer um pouquinho sobre o tema. São 20 capítulos e 350 páginas só para mostrar como esse assunto é rico, e esse livro não se propõe a esgotar o tema, porque ele realmente é muito amplo. E eu tenho também o livro Responsabilidade Civil e Criminal do Síndico. Este ano saem mais 2 livros novos, mas eu vou deixar o devido momento para falar sobre os seus temas e suas abordagens. Eu estou sabendo que você vai ter mais 2 livros novos aí no mercado, mas aí é para a próxima entrevista, tá bom? Tá ótimo. Então vamos começar. Assembleia. O que é a Assembleia? É o coração do condomínio, a gente pode falar que é realmente o exercício de cidadania de um povo brasileiro? É o começo do exercício de cidadania? O voto consciente naquele que ele acha que é o melhor para proteger a sua propriedade? Você evoca um tema importante, né? Que é aquilo que eu chamo de cidadania condominial. Alguns de nós não temos ainda a ideia da importância do que é ser cidadão dentro de um país. Cidadão vem a ser aquele que participa ativamente do processo político. A gente percebe que ainda nos condomínios muitas pessoas vivem à margem do processo político, preferem não decidir, preferem não comparecer às assembleias, e quando isso acontece, um fenômeno automático vai também acontecer, que é o fato de que alguém vai decidir por você. Toda vez que você não comparece, toda vez que você não decide, você entrega para outro a decisão daquilo que te importa, daquilo que diz respeito, por exemplo, ao seu patrimônio. Então é muito importante que as pessoas ganhem esse conhecimento, que elas acabem assimilando, incorporando dentro de si mesmas a ideia de que elas precisam, de fato, ser cidadãs
condominiais e entender o processo das assembleias, o processo de participação como um processo político e um processo de efetiva cidadania. Não há dúvida que se você muitas vezes não pode resolver os problemas do país, não pode resolver os problemas da sua cidade, mas você pode resolver o problema do seu condomínio. Então, se você começa ali, de fato, você vai preparando, né, terreno para que as pessoas ganhem essa visão da importância do processo participativo, e as assembleias certamente vão se tornar cada vez mais ricas. Eu vejo, por exemplo, que hoje em dia, alguns síndicos que, atentos à necessidade de ampliar o processo de participação, estão fazendo uso ou das assembleias híbridas ou das assembleias por meio virtual. É uma forma de você também alcançar um público maior, mas sempre lembrando que cada modalidade tem aí a sua abrangência, o seu objetivo, a sua finalidade. Então o síndico tem que saber trabalhar com essas ferramentas dentro dos propósitos que ele quer alcançar, e esses propósitos não podem ser os dele, devem ser os propósitos da coletividade condominial. É um desafio. Como nós estamos falando aqui, para muita gente que mora em condomínio, mas não faz parte da gestão, ou para mesmo os que fazem parte da gestão, você falou aí 3 modalidades, né? Híbrida, presencial, né? E também a questão dela ser tecnologicamente falando, a pessoa poder participar. Então, como é isso? O quanto a tecnologia também fez com que houvesse essa transformação dentro das assembleias? São 2 perguntas. Fala a sua. Muito bem. A gente percebe que a sociedade toda sofreu uma profunda transformação. Então você nota que o Poder Judiciário hoje realiza sessões virtuais, audiências virtuais. Você percebe que as universidades, na qual eu estou inserido, por exemplo, realiza congressos virtuais, aulas virtuais, e os condomínios não podiam ficar à margem. Naturalmente que muitas das decisões, os processos decisórios, acompanham também a necessidade de você incrementar as assembleias. E uma das formas é exatamente esta. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica e os condomínios não podem ficar à margem. Então, dentro das especificidades e das características de cada condomínio, isso é muito importante dizer, e o síndico tem que estar sensível, e eu percebo que os síndicos que têm sensibilidade, eles acabam tendo mais sucesso. Por exemplo, se você tem uma comunidade que é refratária à assembleia virtual, prestigie a assembleia presencial. Se você tem uma comunidade que quer participar mais, mas ela está distante, ela tem dificuldade de comparecimento, utilize a assembleia por meio virtual. Se você quer aprovar uma convenção de condomínio, você precisa de quórum, você pode utilizar a assembleia híbrida, que você vai ter a turma que vai comparecer pessoalmente, você vai ter aqueles que vão estar lá à distância. Eu já tive muito êxito, muito sucesso. Eu dei o exemplo aqui em aprovar uma nova convenção de condomínio, que não é fácil. O quórum qualificado é bem rigoroso. Nós estamos falando de 2/3 dos condôminos. Então, 2/3, você pode, claro, fazer uso de uma assembleia permanente, mas você pode também fazer uso de uma assembleia híbrida. Então, essas ferramentas estão à disposição do síndico para, dentro das suas necessidades e particularidades, escolher o momento melhor, aquela que é mais adequada para cada situação, para cada problema que se apresenta. E sempre consultando o seu jurídico, porque vamos lembrar que a assembleia é um procedimento jurídico, é um procedimento legal. E se você suprimir, se você avançar em desrespeito às normas, você cria situações de ilegalidade, você cria situações de invalidade. Então, imagina só, você ter todo um esforço, todo um planejamento para elaborar uma assembleia, trazer a turma toda, todo mundo dedicar seu tempo. O tempo é de folga, é tempo de descanso, que as pessoas estão ali e mais tarde essa assembleia ser invalidada, ter um item importante anulado. Então, esse cuidado no manejo, na elaboração dos editais, é muito importante para que nós tenhamos assembleias corretas, assembleias que não possam ser imputadas de inválidas.
Antes da gente falar sobre essa questão da validade, da questão jurídica, o que é a Assembleia Permanente? Ela começa e não termina nunca, doutor? Pois é. O que é? Qual é o tempo dela? Né? Então, assim, eu queria que você esclarecesse isso para nós. No Brasil, antes da disciplina legal que alterou o Código Civil, essa alteração mais recente, ela trouxe mudança, criando efetivamente dentro do ordenamento jurídico a Assembleia por meio virtual e a Assembleia híbrida, e nesse mesmo movimento normativo foi criada também a Assembleia Permanente. Interessante observar que nos condomínios isso já vinha acontecendo, em alguma medida. Alguns condomínios já faziam assembleia por meio virtual. E eu defendi a tese de que elas eram válidas, totalmente válidas. Por quê? Porque quando no direito privado você não tem uma proibição, é porque pode. É uma regra básica do direito privado, dentro do princípio da autonomia da vontade ou autonomia privada. Não havendo regra proibitiva, está autorizado. Mas, como no Brasil tudo precisa ser normatizado, para espancar qualquer debate, para espancar qualquer tipo de dúvida, foi criada a normativa, agora está no Código Civil, podemos ter assembleia por meio virtual, podemos ter assembleia híbrida, sem nenhuma discussão. A assembleia permanente, no modelo anterior, já era mais questionada. Por quê? Porque alguns síndicos faziam e continuam fazendo, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, do equívoco, do grave erro que vem sendo cometido. E que Reiteradamente. E a qualquer momento pode ser denunciado e trazer prejuízos para toda a massa condominial. O que eu estou falando? No passado, se fazia uma assembleia, especialmente quando você tinha dificuldade de obter assinaturas, quóruns qualificados, a turma chamava aquilo de assembleia aberta. E isso, no judiciário, foi denunciado, foi julgado, tem farta jurisprudência dizendo que isso é irregular, que não podia fazer isso. Muito bem, foi criada agora a Assembleia Permanente, que não é a Assembleia Aberta. Porém, como diz lá no interior, né, o vício do cachimbo deixa a boca torta. Ou seja, mesmo com a Assembleia Permanente, que não é a Assembleia Aberta, o pessoal continua fazendo a Assembleia Aberta. E esse é o risco. O que é a tal da Assembleia Aberta? É aquela que você simplesmente realiza a Assembleia, faltaram assinaturas, então vamos bater de porta em porta para poder coletar as assinaturas. Estamos com a Assembleia aberta. Ela vai fechar quando eu terminar de coletar as assinaturas necessárias. Isso sempre foi irregular, isso sempre foi apontado como nulo, inválido, né? Agora, a Assembleia Permanente é totalmente diferente. E ela é mais rigorosa, ela é inclusive mais burocrática em alguma medida. Por quê? Porque, na verdade, você não pode convocar uma Assembleia Permanente. Você convoca sempre uma Assembleia normal. Agora, quando você tem algum item de pauta que precisa de um quórum qualificado, você tem que estar ciente de que se porventura naquela Assembleia presencial ou por meio virtual, não importa, aquela Assembleia pontual que foi marcada para aquele dia, não se fez presente o quórum, aí o presidente da Assembleia, de acordo com as normas do próprio Código Civil brasileiro, tem que colocar em deliberação se aquela Assembleia vai ser convertida em Assembleia Permanente. Olha, pessoal, nós tínhamos 5 itens de pauta. 4 nós votamos porque não precisava de quórum qualificado, mas tem um aqui que precisa de quórum qualificado. Então, para que nós possamos votar este item, nós não temos quórum suficiente. Todos concordam que possamos aqui tornar essa Assembleia que está demarcada para ocorrer hoje e terminar hoje, transformá-la, convertê-la em Assembleia Permanente? Se houver essa autorização, o que vai acontecer? Ela se torna uma Assembleia Permanente. E aí o que diz a lei? Que ela pode ficar em caráter permanente até o limite de 60 dias e, em última instância, até 90 dias, se dentro desses 60 dias você não conseguir obter o quórum. Porém, olha a diferença, você não pode sair por aí coletando assinaturas. Não, você tem que realizar novas sessões assembleares. Ali naquela assembleia inicial, aquela que converteu a assembleia para permanente, já tem que sair dali a data de convocação. Aquelas pessoas que estão presentes já estão convocadas. Os que não estão presentes terão que ser convocados novamente, e assim por diante. Então, a Assembleia Permanente tem o rigor de realizar
várias e novas sessões assembleares. E aquela ata inicial, ela vai se somar às atas complementares até ter uma ata definitiva que acaba abarcando todos os processos deliberativos, tudo aquilo que se conseguiu. Claro que, supondo que na próxima Assembleia realizada sob o modelo permanente eu já consiga os votos necessários, pronto, está resolvido o problema, encerramos, somatizamos aqui as duas atas e obtivemos aqui um resultado final. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso sair por aí batendo em porta, coletando assinatura, porque isso é um artifício fraudulento, é um artifício que pode trazer muito problema, e nós sabemos que hoje nos condomínios existe a situação e a oposição. E se a oposição tiver esse conhecimento, certamente isso pode ser uma causa de nulidade de toda a Assembleia ou, no melhor das hipóteses, pelo menos daquele item relativo ao quórum qualificado que vai ficar, de alguma forma, contaminado. Então vocês vejam, gente, que olha só a escolha de que tipo de assembleia que será utilizada naquele momento tem que ser muito bem pensado, de preferência com um jurídico atuante, né? Então é ele quem vai dizer qual é a melhor forma, não só da parte jurídica, mas aí a sensibilidade do síndico de saber, olha, eu estou numa região de praia, numa cidade turística, e que a maioria dos proprietários eles moram em cidades outras que não aquela que ele tem o imóvel de veraneio. Então, o virtual, nesse caso, é excelente, né? Por quê? Porque todo mundo pode participar. Lembrando que a unidade compõe o todo. Então, todo mundo tem o direito de participar, né? Então, é importante falar isso. Agora, você fala uma coisa que também é sempre um probleminha, para dizer não é que seja um problemão, a questão do quórum, né? O que é quórum qualificado? Né? Então, tem quórum qualificado, para que serve o quórum, como é que nós vamos fazer essa votação, quem pode... O quórum para chamar, por exemplo, uma destituição de síndico, e aí a palavra é sua novamente. Bom, o Código Civil brasileiro, ele norteia os quórums. O quórum é o número mínimo que se pode ter para aprovar uma determinada matéria. O número mínimo de condôminos legitimados, e isso é um cuidado de início que se deve ter, não é qualquer pessoa que pode votar. A pessoa tem que ser condômina e tem que estar legitimada, ou pode ser equiparado a condômino. De toda sorte, ele precisa ter essa legitimidade. Mas vamos lembrar que não é só o Código Civil. O Código Civil, ele dá alguns nortes. Você acabou de falar, por exemplo, na Assembleia de Destituição de Síndico. O Código Civil, ele orienta para que uma Assembleia de Destituição de Síndico ocorra mediante a aprovação da maioria absoluta dos condôminos. Mas, vejam só, no campo do direito condominial, nós temos algumas imprecisões técnicas. Sabe por quê? Porque lá no direito constitucional, você tem uma clareza e uma absoluta segurança jurídica. Quando você fala o que é um quórum de maioria simples, o que é um quórum de maioria absoluta, o que é um quórum de maioria qualificada. O que é um quórum de maioria simples? Segundo o direito constitucional, é aquele que basta a metade dos presentes mais um. Então, se eu tenho 50 pessoas presentes, 51 pessoas presentes, 25 mais um é o quórum necessário para uma maioria simples. Maioria absoluta significa metade mais um da integralidade daquela base de cálculo. Então, se eu estou falando numa Câmara de Vereadores, se eu estou falando numa Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, então, lá no Congresso Nacional, eu tenho 513 deputados, referindo-se à Câmara, né? Eu tenho 81 senadores, referindo-se ao Senado Federal. É sempre metade mais um de todos. Metade mais um de 513, maioria absoluta. Metade mais um de 81 senadores, maioria absoluta. E o quórum qualificado também tem na Constituição.
Por exemplo, para você alterar a Constituição, você tem um quórum qualificado, você tem um quórum de 3/5, que é um quórum bastante difícil, que tem que ser obtido nas duas casas legislativas, inclusive em mais de uma oportunidade. Então, o quórum qualificado, repara você, por que tem os quórums? Por que tem o quórum maioria simples, absoluta e o quórum qualificado? É porque algumas matérias precisam de mais velocidade, são matérias mais simplificadas, então você tem que dar celeridade e não pode criar muito embaraço, não pode criar muito obstáculo. O quórum de maioria absoluta já é uma matéria um pouquinho mais consistente, que demanda maior ponderação, maior participação da coletividade, e o qualificado é aquele o mais relevante, é o mais importante, que ao contrário do maioria simples, eu não posso criar facilitador, ao contrário, eu tenho que criar algumas ferramentas para obrigar um número maior de pessoas a participarem em razão da importância desse tema. Agora, quando você transporta essa teoria para o direito condominial, não vem com essa clareza. Por quê? Porque a jurisprudência interpreta alguns quórums como não sendo exatamente aquilo que está lá. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Maioria simples não tem problema. Toda vez que aquilo que eu entendo por maioria simples deva ser assim compreendido, sempre será metade mais um dos presentes. O problema começa aqui, na maioria absoluta. Um exemplo. Para a destituição de síndico, o Código Civil fala que tem que ser maioria absoluta dos condôminos. Mas a jurisprudência diz que a maioria absoluta não é bem maioria absoluta. Ela fala que a maioria é simples na prática, ou seja, a metade que tiver lá, mais um. Então já começamos a ter um problema aqui. Vamos para mais um problema, ainda no campo da destituição do síndico, né? Todos nós aprendemos lição basilar, lição preliminar de direito, o princípio da hierarquia das normas. A convenção de condomínio está abaixo do Código Civil, como tal, deve obediência. No entanto, olha que interessante, enquanto o Código Civil fala que a maioria absoluta para destituir o síndico, e a jurisprudência diz que na prática a maioria é simples, a jurisprudência aqui no estado de São Paulo e também no STJ, não predominante, mas de alguma forma presente essa jurisprudência, vai afirmar que a convenção de condomínio pode estabelecer um quórum diferente daquele que está no Código Civil e ela tem que ser prestigiada. Não entendi, Wander, me explica melhor. É o seguinte, quórum do Código Civil para destituição de síndico, maioria absoluta, metade mais um. Mas se na convenção estiver que é 2/3, a jurisprudência predominante afirma que tem que ser obedecida a convenção, em detrimento do princípio da hierarquia das normas. Então, nós temos muitos problemas no direito condominial. Aí você me pergunta, mas Wander, qual é a sua posição? A minha posição é que o Código Civil tem que prevalecer. Só que a minha posição não é superior à da jurisprudência, mas eu defendo isso com unhas e dentes. Eu vou para a justiça, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, mas eu tento fazer com que o Código Civil tenha prevalência, tenha predominância. Quórum qualificado é outro problema também, porque o quórum qualificado, em alguns casos, ele vem com tranquilidade. No caso, uma mudança de convenção. Em outros casos, ele vem com mais tranquilidade ainda. Por exemplo, destruição do prédio. 100%, que bom, né? Que bom que tem que ser 100% a integralidade dos condôminos para você destruir um prédio, autorizar a construção de um outro prédio, um outro pavimento, também tem que ser 100%. No entanto, o que ocorre? O novo Código Civil que vem aí, se vier com a redação que está apontada, vai dizer que vai ter um quórum de maioria qualificada dos presentes para poder expulsar um condômino antissocial, por exemplo. Ele diz assim, olha, 2/3 dos presentes. Aí você pergunta, isso é um quórum qualificado ou é uma maioria simples? Porque usa como base de cálculo os presentes. Então, no direito condominial, nós temos muita dificuldade para poder entender tudo isso. Por isso que o síndico não pode trabalhar sem o jurídico. Se em algum momento ele fez isso lá atrás, fez isso empiricamente, pragmaticamente, hoje não dá mais. Você não pode colocar o condomínio em risco. Você não pode colocar a sua gestão em risco. Você tem que ter esse cuidado. E vou mais longe. Os advogados que assessoram têm que estudar também. Tem que conhecer o direito condominial. Não pode chegar lá, sou advogado, tenho OAB, posso te assessorar.
vem a pergunta, você tem conhecimento? Você conhece a jurisprudência, a doutrina, a tudo aquilo que orienta o direito condominial? Então, é uma área técnica, é uma área científica. Então, todo mundo que está nesse momento aqui, nesse campo, tem que realmente ter muito cuidado e muita atenção. Agora, essa questão das assembleias, né? Elas são sempre muito dinâmicas, né? Você tem um tempo normalmente para ela, né? Esses dias eu participei de uma que eu achei muito interessante, que um condomínio falou assim, eu não aguento mais, vamos terminar com isso daqui, porque não precisa mais dos outros itens. Eu falei, como não precisa mais dos outros itens? Né? Não precisa mais dos outros itens, é muita coisa, né? A questão da elaboração de um edital para uma assembleia, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu não sei se é unanimidade no gosto das pessoas, mas foi uma pergunta que eu sempre fiz para algumas pessoas, se a pessoa gosta de bolo de chocolate. Perguntando numa sala de aula, quem gosta de bolo de chocolate? É provável que 99% levantem a mão dizendo que gosta, né? Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Se alguém pegar um bolo de chocolate maravilhoso e amassar com as mãos e colocar num pratinho, é provável que você coma? É provável que não. É provável que você abra a mão daquilo. E se ele vier bonitinho, num pratinho, vier todo cuidadoso, uma cerejinha, né? Lascas de chocolate, provavelmente você não vai resistir. Eu acho que a assembleia bem elaborada é mais ou menos isso. Todo mundo gostaria de participar de uma boa assembleia, mas tem pessoa que trata mal, planeja mal, desenha mal, coloca excesso de itens, não tem um bom presidente na assembleia, deixa correr solto, faz com que as pessoas percam o foco, fujam da pauta. Essas assembleias são assembleias desastrosas, são assembleias bomba. E o pior de tudo, os bons condôminos que quiserem participar, que nunca desceram para a assembleia, como a gente costuma dizer, que nunca vieram ali para o salão de festas, se eles presenciarem esse estado de desorganização, de desorientação, de literalmente uma bagunça generalizada, eles nunca voltam. E eles vão dizer, eu não vou e você também não deve ir. E vão disseminar uma notícia negativa para a gestão do condomínio. Então, é aquilo, né? Eu costumo dizer que a Assembleia tem duas etapas. Ela tem uma etapa invisível e uma etapa visível. A etapa invisível é uma das mais importantes. É aquela que precede a realização da Assembleia. Ela começa na elaboração do edital e na publicação do edital. Ela vai até a publicação do edital. E nesse momento que a Assembleia está nas suas mãos, que você está elaborando ali o edital, você tem que pensar muito bem, especialmente porque alguns itens de pauta, eles têm que estar muito bem redigidos, muito claros, muito precisos, muito objetivos, ao mesmo tempo concisos, e tem que estabelecer uma comunicação com o teu público muito clara daquilo que está sendo trabalhado. Também a ordem dos temas são importantes. Exatamente. Então, não adianta eu começar com um tema que é um tema conflituoso, e deixar outros temas mais simples, né, na pauta para depois. Eu tenho que começar com o menos complicado. A gente recomenda ir do mais simples para o mais complexo, né? Porque, especialmente quando você tem alguns informes, quando você tem algumas notícias, eu sempre recomendo aos síndicos que eles façam uso das suas assembleias para informar, para comunicar, para dar ciência e também para ensinar. Olha que interessante, né? Eu entendo que a Assembleia tem uma função pedagógica. Muita gente que nunca viveu em condomínio. Concordamos. Não é? E outro dia desse eu assisti a uma Assembleia em que uma síndica tinha colocado um item de pauta que não era deliberativo. Era um item para ensinar as pessoas como se postar, como se conduzir ali dentro. E eu falei, puxa vida, aquilo que eu escrevo no meu livro, ela colocou aqui sem que nós combinássemos, né? Então, era o teu livro. Não, de forma alguma, ela estava sensível. Ela estava sensível para aquela questão e ela estava usando a função pedagógica da Assembleia, né? Outros usam a função informativa, a função comunicacional. Então, até uma notícia que eu quero trazer aqui para o seu programa, né?
o que me deixa muito feliz também. Eu que já tive a oportunidade de inaugurar lá na TV Justiça, que é o canal do Supremo Tribunal Federal, a TV do STF, depois de 20 anos, né, eu tive a honra de trazer as primeiras aulas de direito condominial da TV Justiça. Agora fui convidado novamente para ir para a TV Justiça para trazer aquilo que eu chamo de direito condominial assemblear, que é o direito das assembleias. Então nós vamos ter 5 horas aula gratuitas na TV Justiça, que vão para o YouTube. Isso nem foi gravado ainda, mas eu fui convidado para esse projeto. E a gente pretende exatamente isso, trazer as notas mais importantes das assembleias, os cuidados que devem ser observados para que elas não sofram as impugnações, não sofram as nulidades, mas acima de tudo, elas possam ser lugares convidativos, lugares que você fala, puxa vida, hoje eu tenho assembleia, eu não posso perder. Eu vou tentar desmarcar um compromisso, porque eu preciso comparecer na Assembleia do meu condomínio. Porque o patrimônio é daquela pessoa que com muito sacrifício. Nós vamos falar agora aqui da maioria das pessoas, elas compram seus imóveis com muito sacrifício. O povo brasileiro não tem dinheiro sobrando para chegar lá e comprar um monte de propriedade de uma vez só. Então, é sempre com muito sacrifício. E aí eles acabam tendo problemas na sua propriedade porque não vão na Assembleia, porque a Assembleia é conflituosa. E aí eu queria saber de você se o presidente da Assembleia ele faz a diferença lá dentro, né? A condução e como é que normalmente, quem quer ser o presidente da Assembleia? É assim que funciona. Quem se candidata a ser o presidente da Assembleia? Como é que você vê isso? Porque às vezes a pessoa se candidata e ela não sabe nem o que ela está fazendo lá. Alguém falou para ela, olha, se candidate, pronto. A gente sabe que acontecem essas peculiaridades dentro do condomínio. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual a consequência de você colocar uma pessoa que não tenha essa habilidade, que não foi treinada para isso? Bom, nós estamos chegando agora na segunda etapa da Assembleia. Sim. Então nós já tivemos um edital, Sim. Ele já foi elaborado, foi pensado, foi planejado, foi discutido com os conselheiros, Exato. Foi discutido com eventual grupo de interesse específico dentro do edifício, foi discutido com o jurídico, foi discutido com a administradora. Todos esses operadores têm que dialogar para que você tenha um edital impecável. Uma vez feito isso, uma vez publicado, realizamos a Assembleia. E a Assembleia não pode sequer começar enquanto não tiver eleito o seu presidente. Regra geral, a eleição é também o processo por meio do qual você posiciona um presidente de Assembleia. E o presidente, ele é fundamental, ele é peça-chave, né? Eu até entendo que essas pessoas precisariam receber treinamento, receberiam capacitação. Porque existe ali, eu diria para você, basicamente 3 tipos de presidente da Assembleia. Você tem aquele que, em razão da prática e em razão de já ter se colocado várias vezes, ele domina aquela matéria. Você tem aquele presidente que não sabe por que está ali, mas ele acabou sendo colocado e muitas vezes ele faz uma função meramente decorativa e essa sua omissão vai trazer desastres e prejuízo para o condomínio. E o terceiro, que é uma pessoa que eu tenho observado em alguns condomínios, que são pessoas que têm o dom nato para ser excelentes presidentes. Normalmente, são pessoas que trazem uma vivência profissional. Às vezes ele foi presidente de uma empresa, trabalhou em conselhos também na área pública, na área civil, na área empresarial, ou então ele tem realmente a percepção. E ele de uma forma nata, mas cuidado, isso aqui é muito perigoso, né? Porque ninguém nasce presidente da Assembleia. Eu estou dizendo de pessoas que trazem alguma bagagem que lhes permite fazer uma leitura rápida daquele processo e eles vão acabar se situando muito bem. Eu acompanhei muito recentemente uma Assembleia que eu estive presente e a pessoa que presidiu era um condômino e ele mesmo disse que ele nunca tinha estado à frente, mas eu observei que ele tinha muito tino, muita prudência e no final da Assembleia ele foi de alguma forma impulsionado, ele foi incentivado a praticar uma irregularidade e ele realmente não sabia o que fazer. E nesse momento, eu como advogado, eu levantei a mão, pedi a fala e orientei como deveria ser feito. E ele falou, eu vou seguir a orientação do jurídico.
Então, obviamente, ele não sabia o que fazer, mas preocupado com a legalidade, preocupado com a idoneidade e a condição daquela Assembleia de se tornar inatacável, ele ouviu o jurídico e teve a cautela necessária. Também tinha um outro advogado, ele também colaborou, então o processo foi colaborativo. E eu acho que é isso que todo mundo tem que ter. Mas, lamentavelmente, vamos lembrar, tem gente que gosta de tocar fogo no parquinho e muitas vezes exatamente esse espírito, né, de rebelião que muitas vezes vai causar problemas dentro da Assembleia. Mas o presidente não é só a atuação dele ali naquele momento, né? Ele tem uma responsabilidade que ele nem desconfia que ele tem. Para quem está nos escutando, ele nem desconfia que assinar uma ata que não esteja de acordo, e hoje tudo tecnológica, vamos falar de tecnologia novamente, né? Todas as assembleias que são assistidas por administradores de condomínio são gravadas. Então, e aí, ele assina uma assembleia que não reproduz uma ata de assembleia, assina uma assembleia, ótimo, né? Assina uma ata de assembleia que não reproduz exatamente aquilo que foi falado. Bom. Então, é para que as pessoas vejam que o condomínio hoje ele tem que ter muito cuidado. E as pessoas às vezes são levadas, vai lá você de presidente de assembleia, e ela não sabe que ela vai assinar um documento importantíssimo que vai fazer parte daquele condomínio para sempre. Aquilo que foi deliberado ali, ele vai ficar junto com a convenção, com o regimento, para contar o histórico daquele condomínio. Estou errada? Não, você está certíssima. E vamos lembrar mais uma coisa. O trabalho do presidente da Assembleia, ele tem um começo e um fim. Ele não termina quando ele encerra a Assembleia. Isto porque em muitos condomínios, em que pese o Código Civil afirmar que a ata, ao menos a Assembleia Eletrônica, deve ser elaborada e publicada praticamente ali ao término, sabemos que na prática isso não acontece. E não havendo prejuízo, eu não vejo nenhuma nulidade em que a ata possa ser realizada posteriormente. Acho até bom que ela venha a ser realizada posteriormente. Por quê? Inicialmente, para lembrar que a ata deve ser o reflexo, o espelho daquilo que de fato ocorreu na Assembleia de Condomínio. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, vamos lembrar também que eu não preciso ser tão detalhista a ponto de reproduzir o que não tem que ser reproduzido. Então, esse é um ponto que muitas pessoas não entendem. Eles falam, puxa vida, mas eu fiz uma observação e essa observação não está na ata. Então, vamos lembrar uma coisa, se a observação é pertinente, a observação ela tem algum cabimento, claro que ela vai ser colocada e deve ser colocada, e eu digo até mais, na dúvida, sempre que um condômino requerer que a sua manifestação conste da ata, coloque na ata. Claro que pode ser uma ofensa, pode ser uma impertinência absoluta, você vai justificar a não inclusão. Isso também é importante. Mas a ata não tem que ser a cópia daquilo que, por exemplo, foi gravado. Não tem que ser a degravação de tudo o que aconteceu. Eu já vi atas recentemente com mais de 25 laudas. Não é esse o objetivo. A ata tem que ser sintética, ela tem que ser um resumo e, ao mesmo tempo, incorporar as grandes deliberações, os assuntos mais relevantes, eventuais falas, eventuais pontuações. Então, perceba você que tem aqui um outro personagem que pouca gente fala, que é o secretário. O secretário também é fundamental. Então, esse casamento entre presidente e secretário tem que ser um casamento perfeito. Tem que haver aqui uma conexão absoluta. Por outro lado, né, vamos lembrar também que a inclusão de dados inverídicos ou a omissão de dados relevantes podem até mesmo justificar um crime. Lá no Código Penal, nós temos o crime de falsidade ideológica. Está no artigo 299 do Código Penal, e eu já requeri algumas instaurações de inquéritos policiais, alguns personagens, algumas pessoas que participaram ou tiveram responsabilidade direta nessas decisões equivocadas,
hoje estão respondendo na polícia, estão respondendo na justiça, porque fizeram inserções criminosas. Então, isso é tão importante, tão relevante, que ninguém pode se esquecer. E vamos lembrar que, embora o presidente assuma a responsabilidade e o secretário, de alguma forma, também tenha a sua parte nessa mesma responsabilidade, se outras pessoas ajudarem isso a acontecer, por exemplo, um síndico, um conselheiro, né? Lá no Código Penal, no artigo 29, diz o seguinte: todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominada na medida da sua culpabilidade. Em poucas palavras, se você ajudar esse resultado delituoso, se você colaborar para esse processo criminoso, você também responde. Claro que nós estamos preferindo dizer que, de repente, houve um descuido, houve uma desatenção, e nesse caso não há crime. E quando isso acontecer, tem que ser ratificado. Imaginando que aquela ata já foi publicada, eu não posso mais modificá-la. Mas lá na frente, numa assembleia futura, eu posso fazer a ratificação ou a retificação. Na ratificação, eu confirmo algo que foi dito ou que melhor precisa ser elaborado. Na retificação, eu vou dizer, pessoal, teve uma imprecisão técnica, teve um equívoco, então nós estamos agora documentando aquilo que deveria ter sido feito naquela ata anterior. Então a ata realmente é um documento da mais alta importância. E eu lembro só mais uma última coisa, que muitas assembleias elas têm caráter deliberativo, caráter decisório. Então as pessoas falam assim, só tem 2 tipos de normas condominiais, a convenção e o regimento interno. Não é verdade. As atas de assembleia que deliberam e que decidem, por exemplo, quando eu decido o valor da cota condominial, isso é uma norma. Dali para frente estão todos obrigados. Isso não está na convenção e não está no regulamento, mas passa a ser uma norma para todos doravante. Eu vou ter que pagar o valor da cota condominial que foi deliberado naquela assembleia. E não vou poder usar subterfúgio, porque aquilo foi deliberado por quem tinha legitimidade, e quem tem legitimidade na assembleia são os condôminos que estão em dia com as suas obrigações para com o condomínio. Por isso, aquele que for presidente de mesa, fique atento à nossa fala, né? Porque não é tão simples assim. Ele e o secretário, que normalmente são as administradoras que estão secretariando, observem, né, a importância da redação da ata. Então, e aí o ChatGPT pode ajudar, doutor? Não, pode. A inteligência artificial, ela isso pode... que eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, a inteligência artificial deve ser utilizada, por exemplo, como um colaborador, como um auxiliador no processo de resumo, no processo de identificação dos itens mais relevantes. Mas cuidado, inteligência artificial não funciona sozinha. Ela demanda uma inteligência humana para que ela possa efetivamente funcionar. Exatamente. E a criação dos prompts são as ferramentas mais importantes para que a inteligência artificial possa atingir o resultado melhor possível, né? Então, ela deve ser utilizada, é um grande colaborador, e eu diria que daqui para frente os síndicos, as administradoras, os advogados que estiverem longe da inteligência artificial estarão distanciados do progresso. Não tem a menor dúvida, né? Eu falo que para quem a minha geração, nós começamos aprendendo, era obrigatório datilografia, curso de datilografias. Hoje ninguém nem sabe o que é isso, né? Era uma máquina de escrever que a gente tinha que aprender como é que digitava não, né? Batia a máquina de escrever. Então, assim, a tecnologia avançou e aquele que não acompanhar estará fora do mercado. E a Assembleia, ela acompanhou todas essas modificações, ela acabou acompanhando tudo isso, cada vez mais, e lembrando da responsabilidade. Por isso que eu falei da importância da Assembleia, né, que ela passa, naquele momento, a ser o coração do condomínio, né? Ela bate, ela está ali pulsando o condomínio. E nós estamos terminando o programa, doutor. Olha só. Muito bem. Né? E falta tema para falar da Assembleia, né? Então aqui já fica o nosso convite para que volte, para que a gente continue falando desse ou de outros tantos temas que são necessários para a informação de quem nos assiste,
trazendo esclarecimento, que é o nosso objetivo maior, o que é? Melhorar o mundo condominial. As pessoas não vão deixar de viver em condomínio. Na minha vinda aqui para cá hoje, eu contei, de verdade, eu moro a uns 10 quilômetros daqui, eu contei pelo menos uns 40 empreendimentos no caminho. 40 empreendimentos. Então, é muito condomínio que vem por aí, condomínio de todas as classes sociais, de todos os tamanhos, de todos os preços. Lembrando que nós estamos na cidade de São Paulo, né? Então, mas nas outras cidades a gente sabe que também não tem diferença. Então, agradeço. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais para quem quer te seguir, para quem quer aprender com você, falasse um pouquinho dos teus cursos, né? E quem quiser, os livros que ele tem são magníficos, imperdíveis. Leiam, que é realmente muito bom. Por favor. Muito bem. Se você quer fazer um curso superior na área de condomínios, eu convido você a conhecer o nosso curso de tecnólogo em negócios imobiliários, com ênfase em gestão de condomínios, que neste mês de março, lá na Fundação Santo André, começa as inscrições. A depender da sua renda, esse curso é gratuito. E eu vou dizer mais, 90% das pessoas que estão nos assistindo se encaixam na renda para fazer esse curso gratuito, um curso de 2 anos, 1.600 horas, que permite, ao término, inscrever-se no CRA. Apenas uma notícia, tá? Se você quer fazer um pós-graduação, eu sou coordenador de um MBA em Direito e Gestão Condominial. Hoje é o maior MBA do Brasil. Nós temos 300 alunos pós-graduandos hoje, terminando, iniciando ou em estado avançado esse mesmo curso, uma vez que ele é modular e você pode ingressar a qualquer momento. Se você quer fazer um curso de extensão, curso rápido, para agregar o seu currículo, obter várias certificações, eu te convido a conhecer o nosso instituto. Instituto Vander Andrade, você chega por ele pelo www.institutovanderandrade.com.br. Estamos aí lançando vários cursos, vários projetos, sempre sensíveis, né, àquilo que os síndicos precisam, os engenheiros, os advogados, os arquitetos, toda a comunidade que gira no entorno da gestão e do direito de condomínios. Suas redes sociais? @Vander F. de Andrade, o Instagram, basta ele, você nos encontra lá. E aí, lembrando que o Dr. Vander Andrade também está no nosso portal Mulheres Condominiais, né, que nós temos muitas informações, tem muitos artigos dele lá, e tem curso do Dr. Vander que também dá para ser acessado pelo portal Mulheres Condominiais. Então, venham também, conheçam o portal, porque lá temos até a loja, né? Então, é muito legal de vocês conhecerem. Nós temos as mulheres de destaques no Brasil inteiro e a gente quer realmente melhorar o olhar feminino, melhorar esse segmento que é tão necessário, essa melhora hoje em dia. Muito obrigada e até a próxima. Fica aqui o convite. Agradeço. Lembrando que acabamos o programa, né, muito ilustrativo, muito elucidativo é a palavra correta. E eu tenho que agradecer aqui os meus patrocinadores, que é a Tende Portaria, Repinte e GK Condomínios. Sem eles nada disso seria possível e aguardo vocês até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.